Oi. Opa. Sejam muito bem-vindos a este evento promovido pelo SESC Goiás, em parceria com a SEDUC, Instituto Carlos André e a Assembleia Legislativa aqui do Estado de Goiás. Tudo bem. Aproveitar esses 2 minutinhos aqui antes de entrar ao vivo, né, que nós temos, eu gostaria de solicitar a vocês que compartilhem que nós estaremos daqui 2 minutos exatos ao vivo pela TV Alego, pelo canal 8 da Claronet, pelo canal 3.2 da TV Aberta, muito obrigada, e a TV Alego pelo YouTube, tá bom? Então, canal 8 da NET, canal 3.2 da TV Aberta e pelo YouTube, TV Alego. Também dá a dica para vocês seguirem o Instagram específico da educação do Sesc Senac Goiás, @edu_sesc_senac_go. Todos os eventos que o Sesc organiza e viabiliza para a educação estão divulgados no perfil oficial Sesc GO, mas com foco específico neste também, edu_sesc_senac_go. Curte, compartilha, todas as informações da educação do Sesc do Senac em Goiás estão lá. Posso contar com esse compartilhamento, esse seguir, curtir de vocês? Sim ou não? Sim. Ok. Vou esperar um ok ali do nosso colaborador fantástico, ok? Então, boa tarde, oficialmente, para vocês. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a essa aula especialmente planejada, específica para vocês que farão o Enem no próximo domingo. É com muita satisfação que o Sesc Goiás recebe todos vocês aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em parceria com o Instituto Carlos André e a SEDUC, e também a Alego. Nós gostaríamos de convidar para compartilhar conosco deste momento de muita alegria, de muita satisfação, o nosso diretor institucional da FEComércio, o diretor Cimeison, que nos dá a honra da sua presença e que não mediu esforços para que estivéssemos hoje neste ambiente tão confortável, luxuoso e requintado aqui na Casa Legislativa do Estado de Goiás. Diretor Cimeison, muito obrigada pela presença, por gentileza. Palmas para o nosso diretor. Boa tarde, tudo bem? Vocês estão bem? Estão com frio? Estava falando aqui o quanto está gelado aqui dentro, né? Mas logo, logo vocês vão esquentar aí. Eu quero aqui rapidamente fazer um agradecimento em nome do Sesc, Senac, todo o sistema FEComércio, em nome do presidente da federação, Marcelo Baiocchi, também o diretor-geral Leopoldo, do Sesc Senac. E, para nós, é um motivo de muita alegria fazer essas parcerias com o Instituto Carlos André, com a SEDUC e com a Assembleia Legislativa. E essas parcerias são muito importantes para que a gente consiga atingir o objetivo. Eu falo que nós não somos bons o suficiente sozinhos, então nós precisamos de boas parcerias para propor momentos como esse, de oferecer a vocês que estão aí às vésperas de um Enem. Nós sabemos o quanto isso é desafiador para cada um de vocês. Eu também sou professor de formação, uma área que eu compreendo bem e sei da importância. E nós fizemos em conjunto esse esforço para que vocês tivessem essa oportunidade, para que domingo vocês cheguem ali de frente à prova, tranquilos, em primeiro lugar, mas preparados também, né? Então, isso para nós é muito importante, que vocês cheguem domingo preparados. E, para isso, como nós sabemos que redação é um tema tão importante dentro do Enem, nós preparamos o que entendemos que é o que temos de melhor hoje, que é essa parceria com o Instituto Carlos André, com o professor Carlos André e o Instituto, e eu tenho certeza que vocês estão em boas mãos. Tenho certeza que hoje ele dará dicas importantes para vocês. Vocês sairão daqui um pouco mais preparados para esse momento. No mais, eu desejo a vocês êxito, sucesso, uma grande performance domingo. Esse é o nosso desejo, seja para as escolas vinculadas ao Estado, e isso é muito importante para nós vê-los bem preparados, para o Sesc Cidadania,
para o Instituto Carlos André, que também está aqui. Então, para nós hoje é um motivo de alegria poder preparar e ajudar nessa preparação de vocês. Deus abençoe vocês, sucesso domingo, e com certeza vocês sairão daqui um pouco mais habilitados a ter uma grande performance no domingo. Deus abençoe, obrigado pela parceria. Como o nosso diretor disse, né, não somos bons o suficiente se estamos sozinhos. E hoje nós temos aqui a presença de professores, coordenadores, diretores, pessoas que se dedicaram durante vários anos e estiveram diretamente vinculados a vocês. Professores que, no seu dia a dia, dedicaram conhecimento, estudo, tempo, mas mais que isso, atenção, zelo, cuidado e carinho para entender a individualidade de cada um de vocês. Então, eu peço licença e peço uma salva de palmas para todos esses professores que estiveram conosco nessa jornada. Eles merecem, e eu, em nome dos que estão aqui presentes, parabenizo e agradeço a todos vocês que são guerreiros, que estão à frente das salas de aula e estão sempre confiando no que há de melhor, que é o futuro de cada um de vocês, jovens, que estão hoje às portas do Exame Nacional do Ensino Médio, e eu tenho certeza que o sucesso está garantido para vocês. Sabe por quê? Porque vocês escolheram estar aqui hoje, porque vocês escolheram se dedicar por 3 anos e porque vocês escolheram ser o melhor na vida de vocês. Parabéns por essa escolha. O foco de hoje, sem dúvida, é o professor Carlos André. Eu estou muito satisfeita de ver esse auditório lotado. Quem dera, na próxima vez, que eu estava conversando com o diretor Cimeison, fazer este evento no auditório para 600 alunos e lotar esse auditório também, porque eu tenho convicção desse potencial da educação aqui em Goiás. Muito obrigada pela presença. Eu passo para a diretora do Instituto Carlos André fazer a apresentação do nosso ilustre palestrante do dia, professor Carlos André. Marina. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Preleção de 2022. É uma honra fazer esse evento em parceria, em tão grande parceria aqui com Sesc Senac, com a Lego, com a Seduc, com todos os órgãos que estão presentes aqui. É uma honra de coração trazer esse evento que muito nos honra aqui para essa parceria. E muito nos honra fazer isso aqui para vocês. Fazer esse evento para que vocês possam se preparar para esse próximo Enem que já vai acontecer nesse domingo. Tá bem? Eu gostaria muito de chamar o professor Carlos André, que ele já trabalha com Enem, já tem 20 anos. Ele vem de uma trajetória de preparação para o Enem, para vestibulares. Ele faz parte da comissão que trabalha a nova ortografia. Ele faz parte de acordo do Senado. Então, ele tem uma vasta experiência ligada ao português, ligada à redação. Eu vou chamá-lo porque ele está tirando foto no momento. E ele vai vir falar com vocês para trazer para vocês o repertório sociocultural de que vocês precisam para trazer a nota 1000 para a redação de vocês. Tá bem? Professor Carlos André, aqui, por favor. Obrigado, parabéns. Boa tarde a todos. Tudo bem? Bem dizer que eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Eu comentava, antes de fazer os cumprimentos aqui, é engraçado, ficava refletindo sobre isso aqui agora. Hoje de manhã, eu estou como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, e hoje de manhã nós tivemos uma sessão para escolher o próximo desembargador do Estado de Goiás. Eu estava lá, né, de costume, de terno, etc., porque eu também tenho a honra de ser advogado, tenho a honra de representar a advocacia do Estado de Goiás, com muito amor eu faço isso. Mas é engraçado que todas as vezes, eu não sei se vocês perceberam, a pessoa está sorrindo sem parar, todas as vezes em que eu volto à minha origem, talvez seja o momento mais nobre, mais lindo porque eu passo. Porque
Voltar à minha origem, que é exatamente o ensino médio, é a transformação mais pura, mais profunda que alguém pode fazer no país. Agora, veja só que interessante. Voltar à minha origem, voltar ao ensino médio, que eu particularmente amo, que é de onde tudo vem na minha vida, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, tem um significado profundo. Nós vamos falar um pouco sobre repertório, e é um livro, eu já começo indicando o livro, chamado Legisladores e Intérpretes. Eu, se fosse vocês, anotaria, tem que anotar tudo. E nessa obra chamada Legisladores e Intérpretes, é de um escritor que vocês conhecem bem, chamado Zygmunt Bauman. Vocês conhecem o Bauman pela liquidez, não é? Mundo líquido, blá, 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 blá. Mas Bauman é muito mais profundo do que isso. E o Bauman vai dizer uma coisa que é interessante, que ele diz o seguinte, o Lucas já até colocou aqui a nós essa obra. Entre na internet hoje, essa obra vai ser importante para o Enem. Eu a uso lá no mundo jurídico, para vocês terem uma noção. Ele fala assim, que do século XIX, ou melhor, do século XV até o século XVIII, quem mandava efetivamente no mundo era o poder legislativo. Eram os senadores, os deputados, os parlamentares, os sistemas eram parlamentaristas. O que aconteceu no século XX? O sistema passou a ser governado pelo executivo. Significa dizer que todo mundo sabia o nome do prefeito, não é? De uma cidade, qualquer cidade do interior, por exemplo, Caçu, uma cidade importantíssima do nosso estado. As pessoas na cidade de Caçu sabem o nome do prefeito, mas não sabem o nome dos vereadores. É como se o legislativo fosse inferior. E aí o que aconteceu? No final do século XX, agora, passamos por outra mudança. Do legislativo passou a ser o quê? O judiciário. Hoje, praticamente todo mundo aqui sabe o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu não sabia na idade de vocês. A minha geração não sabia. Percebem? Uma aula aqui, portanto, é uma aula, eu tenho falado muito isso, para resgatar algo que é fundamental no povo. Sabe quem que nos representa? São os deputados. São eles que captam efetivamente os nossos sentimentos ali e transformam esses sentimentos em quê? Em lei, para que o executivo, ou seja, o governador do Estado, execute. Para que o judiciário julgue. Faz sentido para vocês ou não? Então, esse talvez seja um local dos mais nobres que nós podemos estar. E eu quero que vocês sintam a energia desse local. Então, eu quero começar falando isso a vocês. Sintam a energia desse local. Essa casa é de vocês. Essa casa não é, sob qualquer hipótese, de outra pessoa, a não ser de vocês. Aqui é o poder legislativo. E eu quero cumprimentar, portanto, o Dr. Cimeison, que muito honrosamente aqui nos possibilitou, representando a Fé Comércio, o sistema Fé Comércio, em que eu acredito extraordinariamente, e aí cumprimento o Dr. Cimeison, o professor Cimeison, cumprimento a Dr. Marcelo Baiocchi, cumprimento também o Dr. Leopoldo, e cumprimento a nossa coordenadora, a ativíssima professora Luciana, por ter nos possibilitado. Cimeison, que é um homem dedicadíssimo ao processo educacional e muito ligado a esses detalhes. Eu quero dizer que essa parceria com o SESC, e eu quero dizer isso em público, foi uma das melhores coisas que o Instituto Carlos André fez. Porque o SESC, se vocês não têm a menor dúvida, será, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, e já é, na verdade já é, mas será muito mais ainda uma das melhores instituições de ensino SESC Goiás do Brasil. Nós estamos fortemente investindo nisso, auxiliando do ponto de vista do processo educacional, com os professores extraordinários que lá já estão, deixando isso muito claro. Então, eu quero cumprimentar esse cuidado que o sistema Fé Comércio tem com o processo educacional. Eu sou obcecado por educação. Eu penso em educação a todo momento. A todo momento. Tanto que hoje tenho a honra de dirigir lá, junto com o professor Rodrigo, a Escola Superior de Advocacia. Percebe? Eu vou para a OAB, mas não consigo, sob qualquer hipótese, sair do processo educacional. Estou na educação. Eu quero cumprimentar também
a Secretaria de Estado, a professora Fátima Gavioli e o governador Ronaldo Caiado, que são pessoas que têm feito um trabalho extraordinário pelo processo educacional e que nos honram em trazer aqui os alunos para que nós possamos também conversar com esses colegas do Estado de Goiás. Tem sido feita uma parceria incrível entre o Fé Comércio e o Estado de Goiás, para que o Estado de Goiás, de fato, gente, olha que coisa importante, tenha a melhor educação do Brasil. Já está entre as melhores. Mas não basta ser a melhor do Brasil, porque, infelizmente, eu digo uma coisa a vocês, o Brasil não tem uma boa educação. Não tem, lamentavelmente. E aí, por óbvio, ser o melhor do Brasil não é suficiente, não é aquilo que o nosso governador, não é aquilo que a nossa secretária querem. Eles querem mais do que isso. Eles querem que a educação seja absolutamente eficiente, de fato. E isso começa em atitudes como essas aqui e todas as outras que estão sendo feitas de maneira muito eficiente. E, claro, não posso deixar de cumprimentar a nossa diretora, a grande responsável pela gestão do Instituto Carlos André, na pessoa de quem eu comento, o Lucas, nosso gestor, o Michel, a todos os colegas do Instituto Carlos André, que fazem, né, uma escola de 20 anos, com mais de 20 mil alunos, 21 mil e alguma coisa, alunos que passaram na USP, alunos que passaram na UFG, na UFMG. Hoje de manhã mesmo, achei muito interessante, estava almoçando, veio uma aluna, professor, foi sua aluna, passei na USP para medicina. Sábado passado nós estávamos almoçando, uma aluna também próxima à minha casa, professor, foi sua aluna, passei na USP para direito. Uma delas, a Júlia, hoje é assessora do ministro Ricardo Lewandowski, em Brasília. São 21 mil alunos que têm tido muito sucesso, mas muito sucesso. E entre esses alunos que terão sucesso estão nossos alunos aqui do Instituto Carlos André, que eu gostaria de cumprimentar assim efusivamente. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado por terem trazido seus amigos para que aqui estivessem para conversar conosco e trazer aquilo que há de melhor. Muito obrigado mesmo. E eu esqueci o nome do doutor. Doutor Wesley, nosso colega advogado, que é pai do Rafael, também um dos grandes alunos que o Instituto tem. Aconteceu um fato interessante, só para vocês terem noção, que é assim, o doutor Wesley faz parte de um grupo lá na Escola Superior de Advocacia e fizemos um júri recentemente, há 2 dias. Rafael foi. O Rafael, enquanto nós estávamos fazendo um júri, o júri pediu o seguinte: a morte ou não do homem cordial. Aí passamos para os debates, Júlia. O Rafael falou assim, eu gostaria de pegar a palavra e fazer uma pergunta. Pois sim, pode perguntar. Aí a pergunta do Rafael foi o seguinte, essa morte do homem cordial não seria uma tentativa de ratificação do imperativo categórico kantiano? Todo mundo falou assim, oi? Vocês entendem que é isso que nós queremos para vocês? É uma geração melhor do que a nossa. Eu quero pedir desculpas, a nossa geração falhou demais. Falhou demais. Preocupou-se consideravelmente com dinheiro, mas tem pouca leitura. É uma geração preocupada, lamentavelmente, com resultado financeiro, só financeiro, só financeiro. Mas não é isso que nós queremos para os nossos filhos. Nós queremos pessoas com consciência social. E produzir um texto demanda consciência social. Produzir um texto demanda capacidade de raciocínio, senso crítico e muito amor pelo país. E é isso que eu venho trazer a vocês hoje. Não é uma aula de redação apenas. É para vocês saírem daqui hoje com a ideia de que vocês podem, por meio do texto de vocês, irem para um FMG, UFG, Universidade Federal do Rio de Janeiro, as melhores instituições do Brasil, e mudar o Brasil. Combinado ou não, gente? Certeza mesmo? Do fundo do coração? Sim ou não, gente? Pelo amor de Deus, fale alguma coisa. Sim? Tranquilos? Bem, estou vindo ali ao fundo, não sei se cumprimento agora, mas nosso deputado, amigo, sempre procurador do Estado, advogado, mas sempre um defensor aqui do Parlamento, deputado Virmondes Cruvinel. Gostaria de uma salva de palmas para o deputado. Se pudesse vir aqui, ficaria muito, muito feliz. Virmondes, que é deputado,
e que foi, não sei se vocês sabem, colega da nossa diretora, à época no Colégio WR, na década de 90, não é? O grande detalhe é que com ele não aconteceu, aconteceu comigo, né? Eu perdi aqui o meu topete, mas você continua muito bem. Deputado, seja muito bem-vindo. Falava a eles da importância da nossa Casa Legislativa e dizer a eles que a função que eles têm não é só produzir um texto, mas ter senso crítico com a finalidade de mudança de país, que é o que você faz muito bem e muito honrosamente. Fique à vontade, se quiser falar alguma coisa a eles. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Aí a Assembleia Legislativa, é a Casa do Povo, né? A gente tem a felicidade hoje de poder compartilhar dessa parceria do SENAC, do SESC, né? Com também aqui cumprimentando o CIMEISON, saudar aí todos da FEComércio, né? E também em nome da Secretaria Estadual de Educação, nossa coordenadora regional, professora Nicleia, que é a nossa representante aqui da Secretaria de Educação na cidade de Goiânia, e tendo essa oportunidade hoje de bater um papo sobre essa questão da escrita, que é um dos passos muito importantes aí para quem vai fazer o Enem, mas também para a vida. E o professor Carlos André é uma referência nesse assunto. Nós sabemos da importância hoje de comunicar, né? Eu estava esses dias até assistindo um seriado que é o Cobra Kai, não sei se a galera aqui já assistiu. Quem já assistiu? Levanta a mão. Bacana. Cobra Kai, só para vocês entenderem, eu que sou o professor Carlos André também, quem tinha um pouquinho mais retrô, na nossa época de infância teve um filme chamado Karate Kid, né? Eu já ouvi falar. E aí, agora o Cobra Kai é um retorno dessa galera, só que com filhos, né? E uma das partes interessantes que me recorda falar um pouco dessa questão da comunicação e como muda, né, com o tempo, foi que, eu não vou dar aqui spoiler para quem não assistiu, porque também vocês podem assistir também, a galera que ainda não assistiu, né? Mas que o professor lá, o instrutor da época, que era apaixonado por uma menina aí na época de escola e tal, né? Aí ele encontra ela no Facebook. E que encontra ela no Facebook, aí ele fica tão empolgado que ele vai mandar uma carta para ela no Facebook, né? Ele vai escrever um maior que a redação que o professor Carlos André vai dar o toque e vocês a fazer, né? Aí chega o aluno e fala assim, professor, os tempos são outros, né? A gente aqui hoje, às vezes, manda um recado mais objetivo pela rede social e você passa seu zap, né? Aí você tem um... Mas, enfim, só dando um exemplo da prática do quão é importante a gente estar em cada lugar adaptado à mensagem, né? Então, por isso aqui, valiosa essa participação de vocês, né? Desejo muita sorte em nome de todo esse time, dessa parceria, da Secretaria Estadual de Educação, do SESC, SENAC, FEComércio e a Assembleia Legislativa. Eu trago aqui também um abraço do presidente Lissauer, né? E deixar em 2 minutinhos aqui um pouco desse resumo também desse papel do Legislativo. Vai que, de alguma forma, numa redação que for cair aí, fale alguma coisa para vocês, né? Então, deixar essa mensagem, né? Nós temos hoje, lá da história, Montesquieu, que falava de uma tripartição de funções de poder. E hoje nós temos isso arraigado. Antes que já existia um regime que era absolutista, onde que o poder estava na mão de uma só pessoa, né, que era o rei, o monarca. Hoje nós tivemos, com o avanço do tempo, o fortalecimento da missão e de um termo que não fica só em termo, mas na prática chamado democracia. E dentro dessa participação em democracia nós temos formas e regimes de governo e principalmente 3 funções de poder para assegurar que exista um equilíbrio de forças, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. E dentre as funções, hoje vocês estão visitando o espaço de representatividade da função de poder legislativa, que tem como 2 principais missões fiscalizar e legislar, fazer leis. Então, daqui da casa, você tem a oportunidade de ter os representantes, são 41 no estado de Goiás, somos 17 deputados federais e 3 senadores, né? E na Câmara Municipal de Goiânia, o CIMEISON, que já teve a oportunidade de ser vereador também, nós 2, né? E também nós temos 35 vereadores. Uma coisa importante, no Congresso Nacional nós temos a figura do Senado e do deputado federal. Por que que o Senado tem a quantidade de 3 senadores por estado e os deputados federais têm uma quantidade diferenciada? Goiás tem 17, São Paulo tem mais, Roraima tem menos. Porque o espaço da Câmara dos Deputados representa a proporcionalidade dos cidadãos que moram nos estados. Já a figura do Senado, são 3 senadores por estado para representar o equilíbrio da federação. Por isso que em cada estado nós temos 3 senadores, seja lá no norte, no sudeste,
No Sul, cada estado tem 3 senadores eleitos, né? Aqui nós acabamos de eleger um. Mas por que elegeu um agora? Porque o mandato do senador é de 8 anos e alterna. Tem momento que vão se escolher 2, tem momentos que vão se escolher 1 senador. Mas por estado são 3. Por estado, deputados federais representa essa proporcionalidade. Só um resuminho básico aí que vocês precisarem. Está na cabeça, está fresquinho, tá bom? Sucesso para todos. Professor Carlos André, nossa referência aí. Obrigado, deputado. Deputado que é um professor, vocês perceberam. Muito obrigado, professora. Uma honra, obrigado pela deferência, viu? Nós é que agradecemos por ter esse privilégio dessa parceria. Nós estamos aqui com os nossos colégios bem próximos, representado pela nossa diretora Idalisa. Está ali, levanta a mãozinha, Idalisa, representando os demais diretores que não puderam estar aqui. Nós temos o CEPI Joaquim Edson, temos o Colégio Estadual Vilmar Gonçalves e o Colégio Estadual Dom Fernando I. E, para nós, assim, é só gratidão por essa contribuição que os nossos estudantes estarão levando hoje, professor. Muito obrigada. E não vamos perder mais tempo, né? Leve o nosso abraço à secretária, por favor. Obrigado. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Vamos juntos. Vamos lá, então. Lucas, vamos colocar. E vocês trouxeram coisas para anotar? Porque, assim, o que eu quereria? Trazer surpresas, inclusive para os colégios que estudaram conosco. Surpresas. Então, nós vamos fazer todas as anotações. Não pode ser aquele detalhe de palestra. Chato aquilo. Aquilo chato, insuportável. Tem que haver diálogo, a gente tem que conversar. E, principalmente, é importante nós observarmos isso. Levar isso para a prova. Senão, de nada adianta. Há uma frase que eu trago sempre comigo. Não basta ser bom, é preciso ser útil. Deixe-me repetir. Não basta ser bom, é preciso ser útil. Quem é bom, mas não é útil, o deputado falava sobre Montesquieu, vou aqui citar um sujeito chamado John Stuart Mill, que é utilitarista, ele diz, não basta ser bom, é preciso ser útil. Quem não é útil não tem, sob qualquer hipótese, materialização. Não faz nada. Tudo bem? Então, nós temos que ser úteis. Para essa aula ser útil é bom que você anote. Então, nós vamos passar aqui, o Lucas vai passar a nós, rapidamente, uma revisão, porque eu não conheço todos os alunos, então eu quero que, só para relembrar alguns detalhes importantes sobre eixo temático. Quem se lembra do que é eixo temático? Eu posso andar? A televisão me pega aqui ou não? Porque eu não consigo ficar só ali. Pode? Porque eu preciso ficar perto de tudo, sentir a energia dos meninos. Pode? Então, tá bom. O que é eixo temático? Quem me diz o que é eixo temático? Quem levantou a mão e falou que é eixo temático? Quem levantou a mão? Quem levantou a mão? Levantou a mão, Renata? O que é eixo temático? É o eixo do tema, por exemplo, no tema de 2021, registro civil e cidadania. Está dentro do eixo temático de inclusão e cidadania do tema urbano. Perfeito. Vou resumir o que a Renata falou muito bem. Eixo temático é macroassunto. Gente, não posso deixar de cumprimentar. Vou ter que cumprimentar nosso conselheiro seccional da Ordem dos Advogados. Sou gente importante aqui hoje. Nosso conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Juliano, que é um dos maiores advogados que há nesse estado, pai da Júlia. Uma honra tê-lo aqui, um leitor extraordinário. Seja muito bem-vindo, viu? Então, falar em eixo temático é um macroassunto. Vamos de novo? Eixo temático é o quê, gente? Vamos? Macroassunto. Então, quando alguém chegar e falar assim, qual foi o tema do Enem? Aí a pessoa fala assim, cinema. Você se deu mal na prova. Cinema não é tema. Cinema é o quê, gente? Eixo temático, ou também chamar de assunto. Fez sentido a vocês ou não? Você vai falar de cinema, você pode falar sobre muita coisa de cinema, mas muita coisa de cinema. Não necessariamente você vai falar, por exemplo, de inclusão em relação a cinema, de socialização em relação a cinema. Eu tive na UFMG, no meu mestrado, uma professora chamada Inguedor Vilaça Koch. Para mim, é a melhor professora
do Brasil, na história do Brasil, em termos de textualidade. Ele dizia: se nós não entendermos isso, nós escrevemos mal. Se nós não detectarmos sobre o que nós vamos falar em termos de relação eixo temático / assunto e tema, nós já temos problema. Falar sobre democracia, por exemplo. Democracia é um assunto. Mas o que você pode falar sobre democracia? Sobre muita coisa, nunca vai cair. Qual é o assunto do Enem? Democracia. Isso não existe. Porque você pode falar sobre muita coisa. Mas agora, veja só. Um eixo temático, que é um macroassunto, ele pode ser problematizado, não pode? Sim ou não, gente? Vamos, acorde, pelo amor de Deus. Pode ou não pode? E quando ele é problematizado, quando um eixo temático é problematizado, como é que é o nome? Tema. Então, tema é a problematização de um eixo temático. Ou seja, o tema é a problematização de quê? Do assunto. Repitam comigo. O que é tema? Problematização. Gente, alguns não estão falando. Eu sou carente. Sério mesmo, eu sou carente. Eu preciso que alguém... Eu estou ouvindo. Vamos lá. O que é tema? É a problematização do eixo temático, ou seja, do assunto, não é, Leandra? Se eu problematizo um assunto, eu tenho tema. Por exemplo, pandemia é tema? Vai cair pandemia. É nós. Não vai cair pandemia. Pandemia não é tema. Pandemia é o quê? Assunto. E nós trouxemos aqui, por exemplo, o eixo temático saúde e educação. Eixo temático saúde e educação, que inclusive é muito bem tratado nesta casa. Mas por que não só eixo temático saúde? Porque pegar, né? Tudo bem. Ó, dia da aula, eu lembro claramente, essa época eu estudava numa escola chamada WR, eu me lembro que começou a chover. Chover. Era o final da T5. Era no cursinho, a época. Eu lembro que só olhar o pé das pessoas. Professor Luciana, ninguém olhava para o chão. Falar em saúde. Quem foi feita esse ano? Não. Há quanto tempo ela foi feita? Há pelo menos 1 ano e meio. Há pelo menos 1 ano e meio. Então, qual é o assunto que vai cair neste ano? É aquele assunto que ocorreu há aproximadamente 1 ano e meio. O que acontecia há 1 ano e meio? Então, nós fomos lá e detectamos. Muitas vezes, vocês acertam os temas de redação. Por quê? Porque nós pesquisamos. Você tem que pensar em dados. E agora eu falei isso da minha cabeça? Claro que não. Eu já fui ao INEP várias vezes. Claro, com que finalidade? Pesquisa. Eu sou um pesquisador, eu sou obcecado por pesquisa, dados, métrica. Métrica. E essa métrica nos dá, se nós observarmos há 2 anos, o que acontecia de mais importante aqui? Saúde e educação. Porque seria muito óbvio se caísse, por exemplo, desafios da saúde pública. Pode ser que caia, viu? Mas seria muito óbvio cair desafios da saúde pública na pandemia. É pleonástico. É muito pleonástico. Isso não é comum no Enem. Ninguém esperava o tema do Enem no ano passado. Ninguém esperava da forma como foi. E também há 2 anos. Mas, com todo respeito, nós falamos sobre o que aconteceu no ano passado e há 2 anos. Então, quando alguém fala, foi surpresa. Eu não acho surpresa. Por quê? Porque era isso que era a dificuldade 2 anos antes do ano passado. Faz sentido a vocês ou não, gente? Sim ou não, gente? Vamos pensar. Tem que pensar. Tem que pensar. Então, por que saúde e educação? Para não ser pleonástico. Então, qual é o tema que nós achamos que pode cair domingo? Direito à educação na pandemia. Isso é um tema perigoso. Porque, e aqui, nós temos alunos de colégio particular, nós temos um aluno de um colégio como o SESC, que é
particular, mas também tem ações de natureza pública e temos alunos de colégio público. Aqui nós podemos conversar de igual para igual, olhando um no olho do outro. O acesso, embora todo investimento que houve um excelente investimento do Estado de Goiás nisso, é diferente. As classes sociais no Brasil não têm os mesmos recursos. Ou eu minto quando eu falo isso? A internet é diferente, não é, gente? Então, será que nós podemos dialogar sobre isso aqui? Podemos. E esse pode ser um tema. Então, qual o primeiro tema que nós entendemos desse eixo temático, Leandra? Direito à educação na pandemia Covid-19. Nossa concepção de que esse tema é totalmente possível. O segundo tema, nós discuto muito com a minha esposa, com uma pessoa que eu admiro demais. Comecei a discutir muito com a professora Luciana, que é outra pessoa que eu admiro demais, mulheres extremamente exigentes, sérias, empreendedoras. E o que se percebe no Brasil, e aí eu digo isso, e quero que todos possam perceber isso melhor, Luísa, não tenha a menor dúvida, as mulheres têm muita dificuldade, mas muita dificuldade, principalmente no final do século XX, com a institucionalização, a partir da década de 70, de um neoliberalismo que estabelece uma conexão com aquilo que nós chamamos, por óbvio, de resultado. Não é? E se alguém está no mercado e esse alguém não tem eficiência, esse alguém não estará no mercado. E a mulher passou, efetivamente, a ser cobrada por eficiência em relação ao trabalho. Esse é um problema, um dos problemas que foram levantados à época pela CNN Brasil. E sabe quem compartilhou? O INEP. E é claro que eu estou lá no Instagram do INEP, olhando o que o INEP compartilha. Porque em 2017 caiu um tema que ele compartilhou em 2015. Eu falei, opa! Então, qual foi depois vocês olham lá no Instagram. Ele compartilhou o seguinte: desafios da maternidade no Brasil, e um tema que nós refletimos sobre ele recentemente, que foi o empoderamento e a hipersexualização do corpo feminino no Brasil. Estou inventando? Claro que não. Foi o INEP. Não é lindo? Vocês sabem que, na vida, quem é bem-sucedido não é sempre o mais inteligente. É aquele que é mais estudioso. É aquele que presta atenção nas coisas. Ele cheira as coisas, entende? Assim? Ele é esperto. E é isso que nós queremos de vocês. Vocês pensassem. O INEP dá sinais de quais serão os temas. Não pode ser achismo. Então, primeiro eixo temático é qual? Fala em voz alta. Vamos, gente. Saúde e educação. O segundo é o quê? Mulher. Tá bom. Você sabe que eu trouxe redações para vocês sobre cada um desses temas. E algumas das pessoas que fizeram essas redações estão em sala aqui. Olha que legal. A pessoa, não, sim. Não falo quem é. A não ser que queira que eu falo também. Então, vamos lá. Outro. Esse eu não preciso nem dizer, porque eu acho que vocês devem perceber, vocês devem captar, né? Meio ambiente. Isso aqui, professor, mas... E aí, por favor, sem um viés político, por obséquio máximo, político no sentido pejorativo. Mas o governo federal é acusado, o atual governo federal, de não proteger a natureza. Como é que o governo federal que faz o INEP, o Enem, vai colocar um assunto como esse, professor? O INEP é independente. Se você olhar os últimos dois, vou repetir, os últimos dois temas do Enem, tenha certeza que o governo federal atual não aprovaria. Sabe o que ele aprovaria? Agronegócio, por exemplo, seria um assunto. Mas não caiu o agronegócio, caiu o cinema. O que demonstra que a equipe do INEP, o corpo técnico do INEP, não está ligado a governo, mas está ligado ao Estado. Então, independentemente de quem seja, volto a dizer, não interessa o presidente, a equipe do INEP, a equipe de professores do INEP é técnica. Eu até achei, sinceramente, lembra? Eu acho que agora vai mudar o Enem. Aí eu fiquei muito feliz, porque quando há plano de Estado e não um plano de governo, isso me deixa muito feliz. Aí não interessa se o presidente é A, B ou C. Faz sentido, gente? Sim ou não?
Então, nós acreditamos, com base nisso, nós vamos falar sobre monoculturas, entre a devastação e o reflorestamento. Imagina um tema como esse, vai causar um impacto profundo nas pessoas. E aqui nós temos um grande especialista no assunto, hein? Um dos grandes especialistas no Brasil nesse assunto. Eu não posso dizer besteira. Boa tarde. Boa tarde. Estão bem? Então tá. Próximo eixo temático: democracia. Professor, democracia você apostaria em quarto lugar, porque em 2020 não era o que mais se falava. Mas eu tenho muito receio de não falar sobre isso. Eu acho que daqui a um ano, no ano que vem, esse será um provável tema. Mas só que vocês não vão ver isso. Vocês não vão ver. Vocês entenderam o recado, não? Seu irmão, alguém vai ver. Mas quem está no segundo ano, que é alunos do segundo ano, aqui sim, é um tema possível. Qual seja o tema? Desafios do exercício do voto no Brasil. Vocês perceberam acusações de todos os lados, né? De compra de voto, de assédio moral. Sabe quando isso acontecia no Brasil, gente? Até a década de 30 do século passado, com o coronelismo. Nós estamos na década de 20 deste século. E não mudou nada. Só os meios é que foram alterados. Então, é claro que esse assunto é fundamental. Fundamental. Tudo bem ou não? Do fundo do coração? Faz sentido ou não faz? E o terceiro é tecnologia. Esse foi aliás, o quinto, desculpe, esse foi um dos assuntos e eixos temáticos mais observados também pelo INEP. Tecnologia. Não preciso nem dizer o motivo pelo qual tecnologia é um assunto importantíssimo. Apostaria para o ano que vem, já, implantação do metaverso. Mas não posso deixar de colocar. Sei lá se cai, se esse ano muda alguma coisa, eles fizeram a prova esse ano, não sei. Não é o normal. Mas, em tecnologia, nós indicaríamos educação tecnológica e formação dos profissionais do futuro. Eu estive em São Paulo agora, foi 3 semanas, lancei um livro lá numa feira. É a maior feira do mundo da advocacia, chama-se FENALO. Depois vocês... Então, no dia do lançamento do nosso livro chama-se Gestão em Comunicação. Havia advocacia do Brasil inteiro lá, etc. Foi muito interessante. E eu conversei, olha que interessante, eu conversei com um robô para fazer petição. Esse robô se chama Watson. Sabe quem é o Watson? É a inteligência artificial da IBM. Em pouco tempo, nós não teremos mais advogados escrevendo peças. Você não precisa disso. Deixe o Watson escrever a peça, você é apenas um analista. O advogado vai ser alguém responsável pela sustentação oral. Por quê? Porque a inteligência artificial faz tudo. Para vocês terem uma noção, daqui a um tempo é bem provável que pessoas que analisam processos não serão mais servidores públicos, serão robôs. Porque o juiz não vai servir para isso. O servidor não vai servir para isso. O juiz é que vai fazer a análise, digamos, mais apurada, compreenderam? Eu costumo dizer que o futuro do mundo é de analistas. Ser humano é a capacidade que se tem de analisar coisas que uma inteligência artificial não tem. Então, nós acreditamos que a educação tecnológica e formação dos profissionais do futuro seja um tema. Certo? Vamos lá? Em voz alta. Quais são os eixos temáticos? Primeiro. Segundo. Vamos, gente. Estou achando tão fraco. Está tão ruim assim. Deus do céu. Vamos de novo. Primeiro. Saúde e educação. Depois, vamos. E depois. Agora, dentro do tema, aí pode ser que eu erre, pode ser que o Instituto, que o SESC, que a Alego, que a Secretaria de Saúde de Educação do Estado de Goiás e a SEDUC, nós erremos. E não seja esse o tema. Mas, se for o assunto, vocês conseguem detectar um tema, percebeu? Você consegue, desses próximos 2 dias, verificar se o tema que o professor colocou não foi esse, mas o eixo temático foi, e o repertório terá relação com isso.
Não acertar um tema não é ruim. Ruim é errar um eixo temático. Porque você não tem condições técnicas boas, eficientes. Percebem como isso está interessante? Eficientes de produzir um texto. Ok? Sim ou não? Sim. Então tá. De novo, quais são os eixos temáticos? Saúde, educação, mulher, meio ambiente, democracia e tecnologia. Saúde e educação, provável tema? Direito à educação na pandemia, Covid-19. Você vai sair daqui, nós vamos passar, depois você vai apontar o QR Code, cheio de materiais sobre isso aqui, redações, para você pegar essas redações e memorizar. Os professores vão memorizar? Claro. A prova é domingo. Gente, é assim, ó. Nossa, eu vou falar uma coisa ruim, eu não gosto de falar isso. Quem passa não é quem é melhor. Quem passa é quem está bem no momento. Posso falar de novo? Quem passa não é o melhor. Quem passa é quem está bem naquele momento, naquela hora. Quem está bem naquela hora, quem memorizou naquela hora, sabe aquela hora, passa. Você pode ser muito melhor aluno, mas você não está bem naquele momento. Você não memorizou aquela redação naquele momento, acabou. Então, vamos, avante. Passar não é... Você tem que ser competitivo. Então, ratifico. Direito à educação na pandemia Covid-19. Depois, vamos, mulher. Desafios da maternidade no Brasil. Empoderamento e hipersexualização do corpo feminino no Brasil. Monocultura entre a devastação e reflorestamento. Desafios do exercício do voto no Brasil. Desafios da implementação do metaverso no Brasil. Educação e tecnologia e formação dos profissionais do futuro. Então, vamos lá, para ser bem prático. Agora vamos ser bem prático, mas bem prático mesmo. Você pode mostrar uma redação sobre cada um desses temas? Agora. Só que antes, muitos aqui já viram essa redação, eu quero mostrar a melhor redação do Enem de 2020, a melhor redação. Foram 10 redações nota 1000 em 2020. E eu conversei com esse aluno, faz medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, chama-se Gabriel. Eu fiz live com todos eles. Não, fiz live com 9. Das 10 melhores notas, eu fiz live com 9. E perguntei, como é que vocês estudam? Como é que vocês fazem a redação? Todos disseram a mesma coisa que eu vou dizer aqui agora. Então, o Lucas vai colocar a nós a redação do Gabriel, que está exatamente no manual, né, Lucas? Ela já está aí ou não? Então, no manual, os colegas já viram a redação do Gabriel, mas eu quereria, só para esse aqui é o manual de redação do Enem, vocês podem baixar. Todas as aulas são sempre ligadas ao manual de redação, e lá na página 33, especificamente, há a redação do Gabriel. Gabriel Melo Caldas, 35 aqui. Veja só como é interessante, eu vou ser bem rápido, porque eu sei que muitos já viram essa redação, e eu vou mostrar o seguinte. Eu vou dizer como é que é o modelo da redação. Todas as 10 redações tiveram este modelo. Então, como é que eu dei minhas aulas? Porque eu acho muito chato quando o professor dá aula do jeito que ele gosta. Eu não dou aula do jeito que eu gosto. Eu olho assim, ó, como são as melhores notas. Minha aula é com base nas melhores notas. Fez sentido a vocês ou não? Eu sou professor de concurso. Eu quero que você passe. Agora, quando eu estou dando aula na universidade, estava no IPOG dando aula na semana passada, aí é reflexão. Aqui é para passar. Fez sentido a vocês ou não? Então, eu vou mostrar a vocês o modelo dessa redação. E vocês vão pegar este modelo e ressignificar na perspectiva de vocês. Pegaram ou não? Então, qual é o modelo? Vamos mostrar, Lucas? Lá na apresentação que nós fizemos agora, naquela estrutura do... Isso, pode passar? Aí. Aí. Vamos lá. Essa redação possui uma... Vamos, gente? Introdução. Essa redação possui uma argumentação. Todo mundo está vendo ou não? E essa redação possui uma conclusão. Então, atenção. O que deve haver na introdução? Leandra, por favor, o que deve haver na introdução? Contextualização inicial, tese, percurso analítico com 2 tópicos frasais. Um para cada próximo parágrafo. Contextualização é o quê, Leandra? Você pode apresentar com mecanismos de alusão histórica ou definição, ou você apresenta o tema. O que esse aluno tem que ter, Leandra, para ter contextualização histórica? Pressupostos. Pressupostos. Como é que é o nome de pressupostos no Enem? Repertório. Repertório. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Você tem repertório? Você fala, tem um repertório. Então como é que eu faço? Eu faço contextualização histórica. Outro dia eu fiz um júri. E
qual foi a minha contextualização? Final da década de 70 do século passado, em que falava especificamente sobre a perspectiva da ditadura militar. Qual o objetivo? Leandro, o que é tese? É o que você vai defender sobre o tema. É a sua argumentação principal sobre ele. É uma afirmação que É você uma faz sobre o afirmação tema. sobre o tema. O examinador vai saber. Sim, se você englobou ele. O que é percurso analítico, Leandro? São os seus mecanismos argumentativos, o que você vai argumentar em cada um. Então quer dizer que na introdução você já tem que falar o que você vai falar nos próximos parágrafos, não é isso? Uhum. Tudo bem? Obrigado, Leandro. Tudo bem ou não? Um microfone. Perfeito, eu levo. Fique tranquilo se você quiser. Então não, fique à vontade. Então tá. De novo. O que tem que haver, gente? Vamos. Contextualização. Que mais? Tese. Que mais? Percurso analítico com 2 tópicos, um para cada próximo parágrafo. Certo? Vamos ver se o Gabriel fez isso? Rapidinho. Vamos ver se ele fez. Ó, todas as memorizações do Enem são assim. Ah, mas eu gosto da minha. A minha é feia. Igual a gente que fala assim, o meu ofício. Eu acho isso muito engraçado. Tipo, job, né? Job, o meu ofício. Porque o meu jeito, você tem que respeitar meu jeito. Eu respeito. Quem não respeita é a prova. Entende isso ou não? Pare com isso. Existe um modelo pipocas. Pare com isso. Eu fui revisor do Enem. Fui revisor, fiz curso FUVEST. Parem com isso. Isso se chama hiperindividualidade. A sua individualidade vai vir no seu repertório, não é no modelo. Vocês entenderam ou não, gente? Então, vamos ver se o Gabriel faz isso. Quer ver? Para o filósofo, o tema do Gabriel foi ligado a cinema. O assunto foi cinema, tá bom? Para o filósofo escocês David Hume, a principal característica que difere o ser humano de outros animais é o poder de seu pensamento, a habilidade que o permite a ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. O tema foi democratização do cinema no Brasil. Ele vem com David Hume. Sob essa ótica, vê-se que o cinema representa a capacidade de transpor para a tela as ideias e os pensamentos presentes no intelecto das pessoas, de modo a possibilitar a criação de novos universos. E, justamente por esse potencial cognitivo, o cinema é muito relevante. Qual é o nome disso? Contextualização. Sabe quem que ele trouxe? David Hume, que é um dos intelectuais que eu leio. Trouxe aqui algumas obras de que eu gosto. Nós somos, né? Todos nós aqui somos leitores vorazes. Eu tenho muita dificuldade quando alguém me diz que não gosta de ler. Eu preciso ajudar vocês a ler. Por que vocês não lêem? Não faz sentido. Tem que ler. Não há como não ler. Não há como não ler. Então, quando ele traz David Hume, eu pergunto, esse repertório dele tem relação com o tema? Tem. Esse repertório é o que nós chamamos, por fim, de repertório produtivo. Então, começar uma redação demanda o quê, gente? Vamos, repertório. As pessoas não citariam David Hume. Ele citou. Ninguém citou David Hume. Foi feita uma pesquisa e ninguém citou. Só ele. A melhor redação do Enem em 2020. Se eu pegar as redações dos nossos alunos, elas não são piores que essa aqui. Por isso que eu fico brigando. Alguns aqui tiraram 980, 960 no ano passado. Eu falei, eu quero 1000, eu quero 1000. Professor, não, o senhor não, eu que quero. Não, nós também queremos. Faz parte da nossa essência. Nós queremos isso. Eu falei para a professora Luciana, falei para a nossa diretora, nós temos que chegar a isso. Por que não? Agora, se ficar com esse negócio de preguiça, de não ler... Porque, sabe, as pessoas tentam me convencer que vocês não leem, que vocês são preguiçosos. Muita gente tenta... Não, essa geração... Que essa geração com isso nenhuma? Eu não admito isso. A mim, vocês não vão convencer. Porque eu sei que essa geração é melhor que a minha. É mais criativa, é mais consciente politicamente. Agora, ela só precisa ser despertada. Alguém tem que fazer o negócio fazer sentido para elas. Nós acabamos de ouvir um deputado aqui falando sobre Montesquieu. E vocês acham que deputado não sabe isso? Sabe. Mas o senso comum só fala mal da política. Não é assim? O senso comum é a desgraça da humanidade. É a superficialidade. Esse rapaz acredita em senso crítico. Então, como é que é o nome disso, gente? Vamos? Contextualização. Agora vamos ver a tese.
Qual foi o assunto? O tema? Democratização. Sim ou não, gente? Vamos ver se ele falou? Vamos ver. Ó. É prudente apontar diante disso que a arte cinematográfica deve ser... Vamos, gente? Nossa Senhora, olha o que ele falou. A arte cinematográfica deve ser... Aí eu olhei o texto, vi que houve contextualização, que houve tese claríssima. Posso mostrar uma coisa? Lucas, desça um pouquinho a nós, por favor. A nota 1000 foi comentada pelo Enem. Olha lá, ó. Comentário. Isso que eu estou falando, o Enem pegou as 10 melhores redações e comentou as redações. E o Enem falou o que eu estou falando aqui agora. Então, não há achismo. Faz sentido, gente? Tudo bem ou não? Bem, com base nisso, só para mostrar a vocês, com base nisso, o que faltou? O que ia ver na introdução que a Leandra falou? Contextualização, tese e o quê? O percurso analítico. Para dizer assim, sobre o que eu vou falar em cada parágrafo. Sim ou não, gente? Então, olhem aqui, por favor. Nossa, isso é lindo demais. Não sei como é que alguém pode ser feliz sem isso. Em especial, país rico em expressões culturais que podem dialogar com esse modelo artístico, por razões que dizem respeito tanto à sociedade, quanto a quê? Quanto às leis. Então, do que ele vai falar? Vocês chamam de D1 e D2, né? Eu não gosto desses nomes. É o primeiro parágrafo argumentativo e segundo parágrafo... Do que ele vai falar no primeiro parágrafo argumentativo? Fala a mim, vamos, gente. Da sociedade. Do que ele vai falar no segundo parágrafo argumentativo? Faz sentido a vocês ou não? Então, ele vem e diz, em primeiro lugar, é válido frisar com o social. Aí ele vai para o outro parágrafo e diz, em segundo lugar, eu tenho que falar sobre o direito. Esse aluno tem projeto de texto ou não tem projeto de texto? Sim ou não, gente? Fez sentido? Certeza? É fácil ou difícil? Eu sabia que era fácil. Tranquilos? Agora, quando ele vai falar sobre, por exemplo, doutor Juliano, quando ele vai falar sobre sociedade, ele vem e cita Huizinga, que é um intelectual holandês. Quando ele vai falar sobre lei, ele vai citar o artigo 215 da Constituição e vai citar Dante na Divina Comédia. E não me olhem assim. Eu sou um menino advindo do interior do estado de Tocantins. Quando eu cheguei a Goiânia, eu não sabia quem era Chico Buarque. Quando eu cheguei a Goiânia, aos 15 anos, eu não sabia quem era Chico Buarque. Minha filha canta Chico Buarque desde os 4 anos. Trauma. Entendeu? É inadmissível, vou repetir, inadmissível, 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 repito, a falta de leitura. Senão, olha só, não dá conta. Fez sentido, gente? Voltando ao modelo, rapidamente, para entrar na redação, naqueles temas sobre os quais nós falamos. Depois, o que ele vai fazer em cada parágrafo argumentativo? Fala em voz alta. Vamos. Tópico frasal, mecanismos argumentativos e o quê? Análise. Então, em cada parágrafo argumentativo vem, vamos, tópico frasal, mecanismo e análise. E na conclusão, o que tem que haver? Proposta. O que tem que haver na proposta? Agente, ação, meio, finalidade. E cada um desses elementos com detalhamento. Não posso perder tempo nisso, porque vocês já sabem. Sim ou não? Esse é um modelo. Se você domina esse modelo, você não pode ser esse modelo. Dominou esse modelo, está forte, está firme, nada sai do lugar. Agora eu preciso de repertório e gramática. São os 2 pontos que agora fazem vocês passarem. Repertório, competências 2 e 3. Coesão e coerência, competência 4. E gramática, competência 1. Esse é o desespero que aí eu acho que a geração de vocês, desculpe, vou ter que falar isso, é infinitamente inferior à nossa. A minha geração sabe muito mais gramática do que vocês, infelizmente. Porque, de alguma maneira, aconteceu... Eu já sei o que aconteceu, inclusive. Mas aconteceu um problema na educação brasileira que começaram a repudiar a gramática, como se gramática fosse uma coisa ruim, sei lá, coisas das elites, que humilha muita gente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e acabou colocando vocês numa situação difícil de perguntar a regência do verbo assistir, é um problema para vocês. Só que a prova cobra. Você não pode escrever contra a gramática. Não é isso, Rafael? Senhores,
Posso mostrar agora a redação de vocês? Então, vamos lá. Lucas, quais foram os temas mesmo? Só para relembrar o eixo. Vamos escolher um aqui. Voltemos naquele anterior, Lucas. O primeiro deles... aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó, se vocês me permitem. Desafios da maternidade no Brasil. Posso pegar uma redação? Então, não adianta ficar aqui falando, o tema vai ser esse. Para entrevista, tudo bem, mas para vocês não vai adiantar nada. Professor, eu quero saber como é que eu faço a redação. Então, eu vou pegar a redação de um aluno. Essa redação foi feita no dia 9/8. Não é nem 2014, 2020. Ah, não, isso aqui é nascimento. Tá? Outra coisa. Então, vamos lá. Lucas, você me ajuda? Vamos lá, cadê o microfone? Gente, nós vamos revisar essa redação, tá? Lucas vai ler para nós. Tá bom. Se aumentar o zoom, vai cortar. Vocês conseguem ver? No fundo, não. Não vê? Não? Tá bom. Vamos tentar, então, aumentar um pouquinho e ver o que nós podemos fazer aí. Ixi! E aí? Vocês conseguem ver agora ou não? Então vamos. Tente aumentar um pouquinho, Lucas, um pouco mais. Assim, ó, nós nunca damos problema, é solução. Não foi isso que nós combinamos? Então vamos lá. Achamos a solução? Conseguem ver agora? Lucas, por favor. Mas foi até bom para ler, Lucas. É verdade, que eu não consegui ler antes, não. No filme americano Simplesmente Acontece, a história de uma mãe solo aos 16 anos é contada através de seus desafios de adaptação à nova fase. Mesmo com todas as condições para criar bebê, a personagem não consegue se integrar aos padrões pré-existentes diante da maternidade. Qual é o tema mesmo? Qual que é o eixo temático que eu disse? Mulher. Qual é o tema? Você imaginou se cai domingo esse tema? É disso que eu estou falando. Agora, estou inventando? Não, estou pegando uma redação feita de um aluno que está aqui, não falo quem é. E eu quero que vocês me digam se essa redação é tão inferior assim àquela outra nota 1000. Vamos lá, de novo, Lucas, de novo. Vamos prestar atenção. Vamos sair daqui fortes. Pelo amor de Deus, não é? Vamos lá. Oi, Lara, tudo bem? Vamos lá. No filme americano Simplesmente Acontece, a história de uma mãe solo aos 16 anos é contada através de seus desafios de adaptação à nova fase. Mesmo com todas as erros condições gramaticais, esse é o problema. Tá vendo? Desculpe, assim, ó, o repertório é bom, mas você vai ver que a redação vai perder em gramática. Mas vamos, continuando, desculpe. Mesmo com todas as condições para criar o bebê, a personagem não consegue se integrar aos padrões pré-existentes diante da maternidade. Dessa forma, tal história associa-se à realidade brasileira, com mais da metade da população sendo mulher. Logo, a discussão acerca da romantização da maternidade e a culpa da mulher torna-se urgente. Vai lá. Quero discutir sobre essa produção textual e comparar essa redação com a do Gabriel. No que essa redação pode melhorar? Houve contextualização? Houve excelente contextualização. Qual é o nome do filme? Eu não conheço o filme. Simplesmente Acontece. O que é que nós, revisores, fazemos? Nós vamos lá, Google, quando nós não conhecemos, e verificamos a história do filme, rapidamente. Para quê? Para verificar se aquele repertório é um repertório que tem relação. Sim ou não? Então, é um repertório legitimado, é um repertório produtivo. Certo. A contextualização está boa. Qual foi o tema? Desafios da maternidade. Então, tem que fazer uma afirmação sobre os desafios da maternidade. Há essa afirmação? Onde? Quem está até aqui mais próximo poderia me dizer. A romantização da maternidade e a culpa da mulher tornam-se urgentes de serem discutidas. É isso, né? Há desafios. Ou seja, nós precisamos discutir isso, porque hoje isso não é discutido. Então, existe o quê? Vamos, gente. A contextualização, sim ou não? Gente, acorde, sim ou não?
Existe contextualização ou não existe? Existe ou não existe uma tese aqui? Sim ou não? Agora, existe o percurso analítico? Está claro o percurso? Ou seja, o que vai haver no primeiro e no segundo parágrafo? Não. Não está. Neste momento, quem fez essa redação já perde de cara 200 pontos. 200 pontos, perdão. Em regra, porque 200 é a competência inteira, não é? Em regra, 40 pontos. Significa dizer o seguinte, só do primeiro parágrafo, de 1.000 já cai para 900 e... Você sabe por quê? Porque não colocou o percurso analítico. Aí eu vou ter que olhar o que está no segundo parágrafo, você não dá. Nossa, mas minha redação ficou tão boa. Eu fiz a relação do filme, não foi? Ou seja, o repertório é produtivo, com um tema. Sim, mas você não colocou o percurso analítico. Há uma obra que eu quero indicar a vocês, que se chama O Fim ou o Desaparecimento dos Rituais. É de um intelectual que eu sigo, usei no meu mestrado na UFMG, chamado Byung-Chul Han. Conhecem? O Byung-Chul Han escreve hoje, talvez seja um dos maiores filósofos contemporâneos da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. E o Byung-Chul Han escreve essa obra, o Lucas pode colocar a nós o Byung-Chul Han. Em O Desaparecimento dos Rituais, ele fala que o grande problema da hipermodernidade está no fato de nós não termos mais rituais. Quando você vai à igreja, você percebe que você não tem surpresa? Você sabe o que vai acontecer. Você notou? Quando você vai à Ordem dos Advogados do Brasil, não há surpresa. Você sabe o que vai acontecer. Não sei se vocês sabem, eu sou assessor de empresas. Sabe o que eu ensino? Outro dia nós estávamos na segunda maior empresa do estado de Goiás dando assessoria. Como é que eu sei que é a segunda maior empresa? Porque é o segundo maior ICMS do estado, que paga. Demos um curso lá sobre como fazer reuniões. Quando vocês estiverem maiores, vocês participarem de reuniões, reunião das piores coisas que existem quando a pessoa não sabe fazer. É horrível. Como é que eu falei? No Instituto, nossas reuniões duram 15 minutos. Mais de 15 minutos eu saio. Eu me levanto e saio. Você não pode ficar mais de 15 minutos, a não ser que seja uma coisa mais 30 minutos. Mas tem que marcar o tempo de uma reunião, para que essa reunião seja eficiente. Então, como é que tem que começar a reunião? Reunião é um texto? É ou não é? É. Começou a reunião, alguém dirige a reunião. E essa pessoa que dirige já deixa clara a ideia de qual que é a pauta da reunião. Percebe ou não? Introdução, argumentação e conclusão. Observada a pauta, quais são os turnos conversacionais? Quais são os turnos linguísticos? Quer dizer, quem tem direito à fala? Todos têm direito à fala? Quanto tempo cada um vai falar? Lá na UAB, hoje, foram 3 minutos. Cada um tem 3 minutos. Nossa, professor, fica muito robotizado. Então, tá, você quer fazer reunião de 2 horas, fique à vontade. Cada um tem 2 minutos. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Se a pessoa que acabou de falar alguma coisa repete o que a outra falou, é mal vista essa pessoa. Não, eu gostaria de passar minha palavra, fulano já disse o que eu gostaria de falar. O pessoal dessa empresa me ligou e falou, professor, minha vida mudou. Nossa, as reuniões eram insuportáveis, porque toda hora alguém pedia a palavra. Não, mas eu gostaria de falar tal coisa. Mas eu também quero. Democracia, não, não é? Isso não é democracia. Isso é confusão, isso é bagunça. Isso é a mais absoluta bagunça. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que, se houver organização num texto, esse texto é bom. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Como é que é o nome disso? Projeto de... Você aprende isso na redação para levar para a sua vida. Fez sentido? Então, o que essa redação não teve no primeiro parágrafo? Projeto de texto. Falhou no que não pode falhar. Fez sentido ou não? Então, você vai ter que colocar. Vamos tentar detectar do que quem fez essa redação vai falar? Primeiramente, deve-se o quê, Lucas? Deve-se desconstruir a romantização da maternidade. Interessante. Falou sobre romantização lá, não falou? Mas você viu que foi bagunçado? Vocês viram, gente? Sim ou não? Gente, vocês estão aqui mesmo, de verdade? Então, falou sobre romantização. Aí no outro falou sobre o quê, Lucas? Só para ratificar.
Outro sim. A culpabilização da mulher acaba sendo uma consequência. Culpabilização. Falou disso? Falou. Mas o que faltou? Organização. Tem que deixar isso claro. Tudo bem ou não, gente? Sem olhar. Sem olhar, sem olhar. O que tem que ter no primeiro parágrafo? Pela ordem. Pela ordem. Não, tá assim. De novo. O que tem? Contextualização. Tese. Certo ou não, meus amigos? De coração? Então, vai cair esse tema. Como é que você reescreveria aquele texto? Sem olhar. Como é que eu reescreveria aquele texto? Como é que você reescreveria? Quem gostaria? Quer, Renata? Lucas, Renata. Gente, eu quero que mais gente participe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou falar como algumas coisas. Cadê o fundão? Não é? Levante a mão e, por obséquio máximo, fale. Por favor. Vamos. Contextualiza, deixa a contextualização do jeito que está. Qual contextualização? O filme simplesmente acontece junto com a argumentação, ligando o filme com o tema. Uhum. E qual que era a afirmação que poderia ser feita, já que o tema é como é que é? Os desafios da maternidade. Então, o que se poderia falar? Há desafios, com base no filme. Há desafios para a alfabetização da maternidade no país. Principalmente por conta da romantização e da culpabilidade da mulher. Pronto. Com essa modificação, os 40 pontos estão de volta. Oi, 40 pontos. Professor, mas nesse caso foi porque a pessoa confundiu, tipo, a tese com os percursos, né? Porque se ela tivesse deixado mais evidente, teria resolvido o problema. Sabe a reunião? Sabe a reunião de que eu falei? Quando alguém sabe uma reunião e, fulano pediu a palavra, segundo pediu a palavra, terceiro pediu a palavra, quarto pediu a palavra, certo? Aí imagine o seguinte, alguém pergunta assim numa reunião lá na OAB, por exemplo, alguém gostaria mais de falar? Quando alguém está perguntando isso, é porque o presidente da OAB é o último a falar. Sabe que ninguém pode falar depois dele. Como na sua casa. Primeiro quem fala é quem? Você. Depois, seu pai. E ao final, quem é que manda? Sua mãe. É ou não é? É ela que fala ao final. É ela. Depois dela, você não pode mais falar. Como é que é o nome disso? Ritual. E redação é o quê, gente? Vamos. Ritual. Fez sentido o que eu acabei de falar? Sim ou não? Sim. Foi isso que a Renata disse. Confundiu. Você não pode misturar as coisas. Tranquilos? Professor, quais os repertórios eu uso para essa redação? Não dá para falar isso em 2 horas, vocês percebem? Mas todos os repertórios estão no QR Code no material que vocês vão baixar. Então, daqui até domingo, você vai ter tempo de ler todos os intelectuais para você colocar como repertório na sua redação. Gente, isso fica bom para vocês assim? De coração, com vídeos, com uma série de coisas. Tranquilos? Sobre esse tema. Posso ler outra redação agora? Vocês me permitem? Lucas, por gentileza, ajude. Renata, muito obrigado. Gente, quem estiver aí no fundo, Michel, você nos ajuda? Que aí o Michel vai levar, viu? Pessoal, por favor. Michel, leva o microfone quando vocês pedirem e vamos falar. Lucas, vamos ler, por favor, uma redação sobre desafios do voto no Brasil. Vamos verificar. Aqui, passado o primeiro parágrafo, as redações são corrigidas assim, ó. Lá no Instituto Carlos André, no SESC, olha como é que elas vêm. Pode mostrar, Lucas? Olha que lindo, hein? Se você nunca viu, é assim que elas são corrigidas, todas. Tecnicamente corrigidas. Então, vamos lá. Lucas, vamos ler aí a nós, por favor. Qual é o assunto, gente? Democracia. Agora vamos falar sobre o tema, que seria voto. Vamos lá. Lucas, por gentileza. Senhores, atenção. O Brasil vive uma democracia representativa em que o povo Pare um pouquinho, vota... por favor, Lucas. Sabe competência 1? Agora é hora de falar um pouco sobre ela, tá bom? Competência 1. O Brasil vive... Eu fico perguntando, o que vive morre. Não é? Se o Brasil vive, um dia, naturalmente, terá que morrer. O Brasil não vive, viu, senhores?
O nome disso é marca de oralidade. Está bem? Vamos novamente? Como é que o nome disse? Marca de oralidade. No Enem, são os seguintes aspectos a serem observados na competência 1. Vamos relembrar cada um deles. Primeiro. Quem se lembra? Grafia. Depois, morfossintaxe. E o terceiro, propriedade vocabular. Aqui é um erro de propriedade vocabular. Usou uma palavra que não deveria ter usado. O Brasil não vive. Como é que você corrigiria isso aqui? No Brasil, há. Por exemplo, no Brasil, vírgula, há. Do verbo haver no sentido de existir. Fez sentido isso? Vocês sabiam que a nota 1000 não vem para muita gente por causa disso? Tem um repertório incrível. Aí você olha assim, ó, linha 3, marca de oralidade. Fez sentido, gente? Assim, vocês estão entendendo de verdade esse negócio? Sim. Não escreva como você fala, não pode haver oralidade. Tudo bem? Então tá. Lucas, por favor. O Brasil vive uma democracia representativa em que o povo vota de forma indireta, direito garantido na Constituição de 1988, para escolher um representante, um representante para esse representar as suas vontades na política. Eita! Para escolher um representante para esse representar. Não deve, acho que deve ser para escolher um representante para fazer outra coisa, não é? Mas se escolher um representante, só pode ser o quê para quê, gente? Para representar. Como é que é o nome disso? Pleonasmo, falta de propriedade vocabular. Alunos brilhantes. Vocês entendem isso ou não? Deixe-me dizer a vocês, nenhum texto meu passa sem que a Marina revise. Nenhum. Sabe por quê? Porque se não houver revisão, ou dela, ou minha, isso vai acontecer. Então, quando alguém fala assim, eu não faço como é que eu não rascunho? Não faço rascunho. A probabilidade disso acontecer é de quase 100%. Senhores, quando você escreve um texto, você não está preocupado com questões linguísticas. Você escreve. Escreve. Percebe ou não? Primeiro ponto é escrever. Depois, você estrutura o texto. Depois, gramática. Então, como é que você vai observar gramática? É impensável. Fez sentido ou não? Mas continuemos. No entanto, no Brasil, há desafios para exercer o voto no Brasil. Eita! No Brasil, há desafios para exercer o voto no Brasil. Senhores, eu vejo todo dia. Continuemos. Como a falta de educação política, bem como a apatia política dos cidadãos. O que eu acho mais lindo, em termos de correção de redação, eu gosto de corrigir redação. Estou sem nada para fazer, o que eu vou fazer? Corrigir redação. Porque você consegue ver as pessoas no texto dela. Você é o seu texto. Por isso tem que tomar cuidado com o seu texto. Você notou que essa redação tem algumas coisas, Luísa, que as outras não têm? Quer um exemplo? Essa redação tem tese definida e tem percurso definido. Mas o que essa redação não tem que a outra tinha? Além do aspecto linguístico, contextualização. Observe a contextualização dessa redação. Vamos de novo, só para vocês perceberem? O Brasil vive uma democracia representativa em que é garantido pela Constituição. Ué, quem é que não sabe disso? Gente, se eu falo sobre voto, eu teria que começar, por exemplo, com o sufrágio universal advindo da República Federativa do Brasil no final do século XIX. Nossa, eu vou ter que estudar história. Hã? Eu não entendi essa pergunta. Eu sou linguista, mas sabe qual é a matéria que eu mais peço para minha filha estudar? História e matemática. Eu falo, filha, se você tiver raciocínio lógico, e se você tiver repertório histórico, sociológico, filosófico, você é imbatível.
Eu fiz letras. E um dos grandes problemas na faculdade de letras é a falta de raciocínio lógico. No direito, é a falta de raciocínio lógico. Ninguém fica impune sem raciocínio lógico. Aí, saber gramática é o quê? É afinar isso tudo. Compreendem ou não, meus caros? Saber gramática é a etiqueta do mais alto nível. É aquele nível de percepção que pouquíssimas pessoas no Brasil, infelizmente, têm, mas isso vai mudar. Tudo bem ou não? Gente, está tudo bem de verdade? Então, pergunto, aquela redação teve problema que as outras não tiveram. Então é assim, ó, é assim que as notas vão ficando. Vamos pegar outro tema? Para essa redação também, repertório sociocultural. Lucas, escolha um, por favor. Menos o tecnologia que eu queria usar depois. Vou pegar aqui a educação na pandemia. Educação na pandemia? Vamos lá. Vamos ver se essa redação é educação... Olha só, Lucas, você escolheu bem essa redação, hein? É verdade. Gente, vamos lá. Educação na pandemia, tá bom? Se eu fosse vocês, essa redação, essa é boa. Ah, as outras também são. Essa aqui... Vocês estão prontos? Respirem fundo. Agora é a hora de a onça beber água. Vamos lá. O filme Sociedade dos Poetas Mortos retrata a influência... Nossa, educação em pandemia vem com o filme Sociedade dos Poetas Mortos. O que ele deu ao examinador? A ideia de repertório. Vocês compreenderam ou não? Sábado passado, professor Juliano, fui convidado pelo Instituto de Direito para participar de um júri para verificar quem era o melhor orador. O rapaz que estuda Direito na UFG me viu, sabe o que ele fez? Gostaria de cumprimentar fulano de tal, juiz, o outro julgador, e gostaria de dizer o seguinte: Joaquim Maria Machado de Assis, na obra... Falei, é inteligente demais. Ele fez um negócio chamado jurimetria. Ele sabia que eu era jurado. Sabe que eu gosto de Machado de Assis. O que ele fez? Relacionou o que ele iria falar com quem? Machado de Assis. É claro que ele ganhou. É óbvio que ele ganhou. Vocês entendem onde eu quero chegar? É óbvio, inteligente. Ele é muito inteligente. Ali, ó, na hora. Esperto. Quem fez essa redação tem isso. Quer ver? Observe. O filme Sociedade dos Poetas Mortos retrata a influência de escolarização na construção do indivíduo por meio da arte e da literatura, em que essa formação é possível mesmo diante de inversões em sala de aula para engajar os estudantes. Embora tal obra ilustre na contemporaneidade a importância da garantia ao direito constitucionalmente à educação, ainda há uma negligência dos órgãos públicos em efetivar esse direito, o qual é acentuada pela reprodução de uma necropolítica na pandemia. Não há um desvio linguístico nesse primeiro parágrafo. Zero, nenhum. Eu olhei essa redação várias vezes. Nenhum desvio linguístico. Pergunto, esse repertório é produtivo, gente? Olha o que ele trouxe. Sociedade dos Poetas Mortos, relacionou isso com o processo educacional, que está ligado à lógica da pandemia. Agora, cadê o percurso? É um projeto informal. O que significa dizer? Significa dizer que há um parágrafo que questiona o outro. O que foi colocado ali? Embora, como é que é? Embora tal obra. Na contemporaneidade. Aliás, então, embora tal obra ilustre na contemporaneidade a importância da garantia ao direito constitucional à educação. Então, atenção, gente. Primeira coisa que vai ser dita é o quê? A importância do direito educacional na educação. Sim ou não, meus caros? Direito constitucional sob a ótica da educação. O que vai acontecer? Há uma negligência
Vamos, gente, em relação a quê? Aos órgãos públicos. Então, o que vai ser dito no primeiro parágrafo de argumentação? Vamos, gente, fale. A importância. Agora, o que vai ver no segundo parágrafo? A negligência. Vamos ler o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo para verificar se de fato isso vai acontecer? Você percebe que nessa redação eu já posso avançar um pouco mais. Continuemos. Sob esse viés, como é que é o nome disso? Chama-se conectivo. Chama-se operador argumentativo interparagrafal. Sempre entre um parágrafo e outro, você vai colocar os chamados operadores argumentativos. Não é isso, Júlia? Não é isso, Renata? Vocês fazem isso muito bem. Sob esse viés, a obrigatoriedade das instituições sociais de garantir o acesso à educação é sustentada constitucionalmente, o que promove a democratização da educação, mesmo em períodos de crise sanitária. Nossa, que coisa extraordinária, né? O que quem escreveu essa redação diz? Olha, o Estado brasileiro tem a responsabilidade de garantir, independentemente de pandemia, educação às pessoas. Foi isso que essa pessoa disse, tecnicamente, não foi, gente? Continuemos. Nesse sentido, segundo a Constituição Federal, é dever do Estado assegurar aos cidadãos a escolarização de qualidade, dado que ela auxilia no desenvolvimento coletivo. Essa redação não é pior do que a redação nota 1000. Não é. Eu estou dizendo a vocês, essa redação, eu sei quem escreveu essa redação, não é pior que a nota 1000. Eu não entendo, é isso que eu estou tentando dizer a vocês, como é que alguns alunos, é isso que eu quero colocar a vocês, podem duvidar. Vocês não podem duvidar de vocês. Vocês são bons. Continuemos. A partir dessa análise, verifica-se que o desenvolvimento de políticas de Estado para efetivar a aplicabilidade desse direito é uma ferramenta para a materialização da construção do indivíduo, como é analisado por Jean Piaget, o qual confirma que a formação do ser humano ocorre por etapas de anomia, heteronomia e autonomia. E a escola é fundamental para a progressão dessas fases. Então, vamos lá. Pergunta. Quem é Jean Piaget? Quem é Piaget? Quem é, Leandro? Quem é Piaget? É um intelectual da educação, dos mais importantes profissionais da educação. Sim ou não, gente? Vamos? E Piaget, que é um profissional de educação do mais alto nível, extraordinário profissional de educação, estabelece a noção, em termos de psicologia, de uma perspectiva que começa pela chamada anomia. O que é anomia? Anomia é o seguinte: quando nós, Lara, vamos, digamos, nos desenvolvendo, nós vamos criando algumas raízes sociais que nós chamamos de valores, que vem depois ser chamado de ética. Mas antes, não. O menino é anômico, quer dizer, não há relação com ética. Com os meus filhos, eu observei Piaget em cada fase. Aí depois ele vai falando de heteronomia, etc. O que ele está dizendo é o seguinte: a escola é fundamental para dar às pessoas um rumo. Em resumo, é isso. Ficou claro, gente? Sim ou não? Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Isso não deixa vocês angustiados, não? Pensar assim, ó, a escola é o local que é responsável pela anomia, pela heteronomia, pela autonomia, e a escola falha. Quando a escola falha, ela destrói um país. Vocês sentem o que eu sinto ou não? Eu sinto que vocês sentem, eu estou sentindo daqui a energia. Gente, quem fez essa redação sabe o que está falando ou não sabe? Quem fez essa redação é muito, muito bom. Não é, Luísa? Júlia, não é violentíssima essa redação? Continuemos, Felipe. Dessa forma... Peraí. E eu estou atrapalhando. Vocês me chamam de Felipe, eu achei engraçado. Não, foi o Felipe. Ali não foi você, não, Lucas. Então, eu sou com ciúme, Felipe. Dessa forma, ficou vermelho. Infere-se, agora eu vou ficar mesmo. Infere-se que o estabelecimento igualitário da educação é indispensável para o desenvolvimento pleno dessas fases
de sorte que as instituições sociais devem oferecer um suporte às escolas mesmo diante de uma pandemia. Houve tópico frasal, mecanismos argumentativos e análise. Rafael, o que você pensa sobre essa produção textual até agora, na sua percepção? Ela foi muito bem estruturada até agora. Tem repertório produtivo? Tem. Está ligada ao tema? Está. Algum desvio gramatical? Não analisei, mas acho que não. Parece que não, né? E não, eu olhei. Tudo bem ou não, gente? Em 17 minutos eu terminarei, viu? Pode ficar tranquilos. Então, fiquem aí. A gente vai preocupado com o horário, senão o projeto de texto vai falhar. Eu vou escrever uma linha a mais e eu não quero. Tudo bem ou não, gente? Lucas. Vocês estão entendendo que eu estou chegando ao final da aula, mostrando a vocês, olha o modelo. Continuemos. A execuibilidade desse direito, todavia, é dissolvida... Vocês percebem o vocabulário de quem fez essa produção textual? Outro dia eu falei, minha filha chegou, né? Eu disse, meus rebentos. Ela, papai, o que é rebento? Que coisa engraçada. Eu falei, rebento quer dizer filho. Rebento quer dizer filho? É. Aí você fala, nossa, para que falar difícil se você é o defensor da linguagem simples, professor? Vou abrir parênteses. Não é, professor? Muitas vezes, professor, a gente, na sala de aula, entra em conflito com isso, porque a gente precisa passar para os nossos alunos a importância disso, mas isso não é muito bem aceito. Perfeito, professor. Senti sua dor. Grande professora. Parabéns, palmas para a professora. Senhores, uma coisa que eu quero dizer aos senhores é assim, sabe por que nós estamos implantando a linguagem simples no Brasil? Porque um Brasil falhou na educação. Então tem que ser prático. Como não há vocabulário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver um problema. Nas nossas aulas, professor, ultimamente a gente tem colocado palavra, significado. Lê, achou a palavra diferente, montou lá na parede, assim, ó. Senhores, não, professor, imagine, esta aluna que escreveu essa redação e aquele aluno que fez a redação nota 1000, eles não usam palavras bonitas. Vocês entendem onde eu quero chegar? Eles usam palavras contextualmente eficazes. Eles têm propriedade vocabular. Então, quando alguém fala assim, para de falar difícil, não sei o quê, não escute muito isso. É assim, se você não tem vocabulário, é óbvio. Mas se você tem, compreende isso ou não? Eu não concordo. Então pega as últimas 10 redações do Enem e olhe. Quem tirou nota 1000 fez isso. Continuemos. A execuibilidade desse direito, todavia, é dissolvida pela reprodução de uma necropolítica da educação com a pandemia da Covid-19. Nossa, você sabe que pouca gente... Quem sabe o que é necropolítica, levante a mão. Viu? Pouquíssima gente nessa sala sabe o que é necropolítica. É um assunto perigosíssimo do ponto de vista sociológico. E eu não vou falar agora. Meu Deus, e se cair? No repertório está necropolítica. Eu fiz um vídeo especificamente sobre necropolítica, para estudar até domingo. Eu, se fosse você, estudaria. Tudo bem ou não? Mas você vai entender pelo contexto. Continuemos. Viu que eu não quero dar de graça, não. Tem que estudar. Então, vamos. Uma vez que há uma hiperconcentração de riquezas e uma acentuação da desigualdade social. Nessa perspectiva, o filósofo Mbembe critica que o processo de controle da vida... Mbembe, ele inclusive o livro que eu comprei sobre necropolítica, um livro bonito até, o livro bonito, um dos mais bonitos. Ele é assim, o livro tem a capa preta e as páginas são pretas. Esse é um dos maiores intelectuais contemporâneos sob a perspectiva da chamada necropolítica, que você não pode deixar de ler, em hipótese alguma. Professor, não dá tempo de ler. Pega um vídeo na internet hoje e veja. Além dos que eu vou colocar. Vocês prometem isso ou não? Continuemos.
critica que o processo de controle da vida é um produto da reprodução da economia, ou seja, as instituições naturalizam o abismo social entre os indivíduos que não possuem lucratividade. Nossa Senhora, eu vou ficar emocionado, gente. Isso é quase uma declaração de amor. Ao citar Mbembe aqui e trazer a perspectiva, ontem nós falamos sobre isso, né, Lucas? A relação entre o espelho de Machado de Assis, e eu quero até dizer aos colegas que talvez tenham origem como a minha, uma origem mais humilde, não é a sociedade que diz quem você é você. A necropolítica é o lugar sociológico que que demonstra uma ideia pré-estabelecida de que se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Continuemos. Dado que não são compatíveis com o sistema. Por esse prisma, percebe-se que a pandemia acentuou os impactos desse abismo naturalizado, haja vista que as escolas não receberam suporte para prosseguirem. Então, por exemplo, os alunos... E aí eu não quero fazer comparações. Vou sair de Goiás, pegar um outro estado em que a educação pública não é boa. Alunos da escola particular de São Paulo, por exemplo, Colégio Bandeirantes. Outro dia eu conversei com o diretor do Colégio Bandeirantes, tivemos uma reunião, Marina e eu, lá em São Paulo. É uma escola cuja mensalidade é de R$ 12.000 mês. R$ 12.000 por mês. Agora, compare o Colégio Bandeirantes com a escola pública de São Paulo na pandemia. Sabe qual foi a diferença? Para quem estava vocês conhecem o professor Nicole. Professor Nicole, o aluno, o filho dele estuda lá. E ele falando para a gente, assim, eles tinham uma aula em 3D. Não tinha ofensa nenhuma. Nenhuma, praticamente nenhuma. Altíssima tecnologia. Aliás, os meninos nem querem voltar. Agora, você já imaginou, em alguns lugares do Brasil, em que o menino tem uma internet, como é que é o nome? Internet, quando não é paga por mês, pré-paga. A internet pré-paga. Quando o crédito acaba, sabe o que o Estado está fazendo? Não dando oportunidade dessa pessoa estudar. Eu fico refletindo sobre o meu papel na advocacia, se não é esse, de repente, refletir sobre... Ninguém diz nada. Não, mas é consequencialismo, nada poderia ser feito, não existe nada. É obrigação do Estado. Não me interessa. Compreendem isso ou não? Então, você precisa trazer necropolítica. Essa redação é perfeita. Agora, vamos à proposta de intervenção? Gente, vocês gostaram disso? 9 minutos, hein? Estou de olho. Vamos lá. Torna-se importante salientar, portanto, que o Ministério da Educação, responsável por garantir o acesso... Agente. Agora, não sei se vocês perceberam que, além de colocar o agente, que quem escreveu essa redação colocou? Detalhamento. Parabéns. Nossa, eu fico feliz quando eu pergunto, vocês respondem rápido, né? Mas quem participa das aulas, não é? Sabe tudo. Continuando. O acesso ao ensino democrático aos alunos, estabeleça a regularização dos institutos de ensino, das instituições de ensino. Ação, não é, meninos? Ação. Eu estou perguntando aqui, eu estou vendo que vocês sabem isso. Sim. Seu nome? Lorena, obrigado pela sua pergunta. A Lorena fez uma pergunta e muita gente tem me perguntado isso. Eu não sei por que isso tem sido falado. Isso é um equívoco. Que obrigatoriamente é preciso fazer a retomada. Não, 1 milhão de vezes não. Não é só pegar as relações nota 1000. Alguns fazem, outros não fazem. O que tem que ter, Lorena? Isso tem que ter. Ação, meio e finalidade, com detalhamento. Isso aí, o professor às vezes gosta. Então, quando às vezes o professor gosta de uma coisa, ele fala, faça isso. Mas é estilo. Isso não é cobrado no Enem. Agora, errado? Não é. Isso é só para deixar você com o coração. Porque isso deixa a gente com o coração assim, será que eu posso usar? Então, se você não usar, não vai ter problema nenhum. Isso.
Isso. Um detalhamento em cada um dos itens. Está ótimo. Quando nós vamos revisar a redação, a gente olha assim, houve detalhamento? Sim ou não? Sabem quantos minutos se corrige uma redação? 4 minutos. Não dá tempo. Tudo bem? De coração? Isso. Sim, a professora tem toda a razão. A professora Rose, né? Sim, ela tem toda a razão, com certeza. Perfeito. Continuemos. Estabeleça a regularização das instituições de ensino por meio da fiscalização das escolas e de suas infraestruturas com auxílio da Secretaria Municipal da Educação. Nossa, parabéns, que coisa perfeita. Vamos lá. Ministério da Educação é responsável, olha, professor Júlio, como esse negócio é interessante, né? Pelas políticas públicas sociais. Mas quem que executa? É a Secretaria de Educação. Porque o país, ele, do ponto de vista institucional, ele diz que o ensino médio é de responsabilidade de quem? Do Estado. Não é do governo federal. O governo federal institucionaliza, mas é o Estado de Goiás é que promove. Então, olha só como é interessante, como essa aluna captou bem isso. Ela disse que o agente é o Ministério da Educação, que tem que haver uma ação, mas o meio de fazer isso acontecer é quem? É a Secretaria de Educação. Ela é o meio pelo qual o Ministério da Educação age. Com que finalidade? Com a finalidade de desconstruir esse abismo escolar acentuado pela necropolítica da pandemia. Nossa Senhora, meu Deus do céu, é emoção demais. Desculpa, eu não consigo me conter, porque veja só como é interessante. Não falou de necropolítica lá, na perspectiva de argumentação, e termina o texto, né, professora, dizendo o seguinte, eu sei quem é responsável por isso. Faz sentido a vocês ou não? E se eu disser que várias produções aqui são isso, se eu citasse o nome, eu seria injusto. Mas vários colegas são assim. O que fazer até domingo? Então, eu quero dizer a vocês, peguem esse QR Code, apontem o celular. Nós vamos passar a vocês os temas, os QR Codes para vocês analisarem e algumas redações modelo, como essa, para que você possa verificar o que você efetivamente poderia usar em termos redacionais. Essa é a base de sustentação da nossa aula. Então, todos, por favor, apontem aí a câmera para vocês pegarem esse material. Peguem aí, por gentileza, apontem. Baixem esse material. Eu precisaria ficar o dia inteiro com vocês para analisar todas as redações, mas eu acredito, não é, Lucas, que com o que nós fizemos, nós já conseguimos detectar, de alguma maneira, alguns pontos fundamentais. Quem baixar, nós vamos mandar mensagens, indicando vídeos, mandando material SESC, Instituto Carlos André, dizendo, olha, leia isso. Isso aqui pode cair, isso aqui pode ser bom. Se vocês terem uma ideia, domingo de manhã vocês vão receber mensagem. Quem é nosso aluno que sabe, né? Domingo de manhã, está tudo bem, tomou café direito, vocês estão bem? Porque é muito ruim quando a pessoa é abandonada. A pessoa precisa se sentir ali acolhida. Lembre-se de tal coisa. Você precisa ler isso aqui antes da prova. Sim ou não? De coração? Certeza? Vamos olhar os temas de novo? Nossa, eu sou chato, né? Meu Deus do céu. Ah, sim. Por favor, fale com eles. A Marina vai falar sobre esse detalhe. Não. Não, eu digo que você quer dar um recado a eles. Pessoal, deem uma olhada também lá no QR Code, vocês vão ver também a parte de apresentação textual. Muita gente perde ponto por bobeira, por paragrafação, por respeito às margens, por letra pequenininha ou letra grande demais, coisa boba, sabe? Aquele sinal de translineação que não é, ele não é underline, ele é hífen, tá? Dá uma olhadinha nisso, tá nesse material nosso aí também, tá bom? Esse material
que inclusive foi feito pela Marina, produzido. Marina, ela é a professora de paragrafação lá do Instituto. Se você quiser, assim, 1 minuto, falar com ele sobre algum detalhe, fique absolutamente à vontade. Não vai dar tempo. Não? Então tá certo. Peguem esse detalhe, peguem esse material. Se vocês tiverem dúvida, nós podemos tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Gente, faltam 3 minutos. Questão ligada a projeto de texto e respeito de horário, né, ao horário. Vocês acham que valeu a pena? Ajudou? É mesmo? Certeza? Vamos ler, então, os temas de novo? Primeiro, eixo temático. Vamos. Saúde e educação. Saiam daqui assim. Depois, mulher. Aposto muito nesse. E, sinceramente, eu gostaria muito que caísse. Caiu na PUC, né? Nossa, perigosíssimo esse tema. Depois, vamos, gente, meio ambiente, esse assunto, né? Depois, democracia e tecnologia. Partam desses eixos temáticos, estabelecem a lógica desses eixos temáticos, vejam os temas possíveis para esses eixos temáticos, e aí você vai, obviamente, conseguir sair bem. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Olha, termino aqui, mais uma vez, agradecendo ao SESC pela parceria, pela força. Nós sabemos aonde nós queremos chegar, e nós vamos chegar, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agradecendo ao Instituto Carlos André, que eu falo sempre é o local de realização dos meus sonhos, dos sonhos da nossa diretora. Agradecendo a Alego, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E aí, claro, faço agradecimento à FEComércio /SESC e à Secretaria de Educação do Estado de Goiás, à Secretaria de Educação, ao governador, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho. E eu quero que vocês levem com vocês a seguinte ideia: não adianta ser bom. Lembra disso? É preciso ser útil. Não adianta ser bom. É preciso ser útil. Muito obrigado a vocês por tudo, pela deferência, pelo carinho. Avante, e agora eu quero tirar uma selfie com vocês. Pode ser ou não? Aliás, nós queremos aqui. Professor Luciana, Marina, vem aqui, fica aqui pertinho da gente. Só verificar primeiro se o meu topete vai aparecer. Você tem uma preocupação com isso? Vamos lá. Fala assim, ê. Mais alguma coisa? Mais uma, vamos lá. Passar o microfone à professora Luciana, Marina. Muito obrigado pelo carinho, pela deferência. Uma honra. Só vocês sabem o que significa isso aqui para nós, não é verdade? Eu não sei se vocês perceberam, mas se não perceberam, eu vou contar. Vocês receberam um presente imenso hoje, com todas essas possibilidades apresentadas pelo professor Carlos André. Eu agradeço muito a presença e a participação de vocês. Espero muito que vocês baixem todo o material que está aqui no QR Code, aproveitem. Tá? E aí eu vou finalizar minha fala com uma frase que eu compartilhei essa semana no meu Instagram. Você não sente medo? Era uma ilustração. Sinto, mas eu vou com medo mesmo assim, porque ele não me domina, ele não me segura. Eu sei que, nesse momento, tem medo, tem ansiedade, tem aflição, tem insegurança. Vai com tudo isso. Sabe por quê? Porque, se somar todos esses sentimentos, vocês e o potencial de cada um é muito maior. Vai com medo, porque ele existe. Ele sempre vai existir. Mas vocês podem, vocês conseguem, e eu tenho convicção da vitória de cada um de vocês. Parabéns, gente. Parabéns pela aprovação. E aproveitando a fala da professora Luciana, gente, mantenham a calma na hora da prova. Vai com medo, mas respira, tá, gente? Porque na hora da prova, é só vocês pensarem, vocês já estudaram, vocês já tiveram o ano de estudo. Gente, o que vocês fizeram até agora, vocês já fizeram. Não adianta querer fazer agora daqui para frente, sabe? Então, vai fazer com calma a prova. Não adianta sofrer. Não é isso? Isso aí. Avante. Vamos lá. Estamos à disposição de vocês, tá? Não